Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Começando essa segunda-feira com muita alegria, com muita fé em Deus. Que a gente possa, nessa semana que está iniciando, né? A gente possa dar bons frutos e perguntar a Jesus: como eu posso evangelizar mais? O que é que ainda está me faltando? Quais frutos que ainda não estou produzindo? E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 17 a 27. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, meus irmãos, a gente vê um jovem rico, né? Um jovem de família rica, de muitos bens, que já cumpria, já era os mandamentos desde a juventude. Mas esse jovem tinha alguma coisa ainda, um vazio dentro dele. Alguma coisa ainda o perturbava. Ele sentia que não estava ainda dando tudo de si. Ele sentia uma necessidade de servir mais, de estar mais próximo de Deus. E quantas vezes nós também estamos assim? Nos falta alguma coisa. Nós temos casa, comida, roupa lavada, pagamos nossas contas, estamos com a saúde em dia, mas nos falta alguma coisa. Quantas pessoas sentem esse vazio? E esse jovem se aproximando de Jesus, diz: Mestre, o que é que eu posso fazer mais? Jesus não exigiu nada dele. Disse: Tu conhece os mandamentos, segue os mandamentos, está tudo certo. Mas ele insistiu: Tudo isso eu já faço, mas eu quero fazer mais alguma coisa. E Jesus disse o que a ele? Tu és rico, tu és de família rica, tu tens muitos bens. Se tu quer realmente servir mais, se aproximar mais de Deus, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. O evangelho diz que ele entristeceu e foi embora, porque era muito rico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a mensagem? É proibido ser rico? É pecado ser rico? Não. Jesus está falando da avareza. Você colocar a riqueza em primeiro lugar. Colocar a riqueza diante das coisas de Deus. Você veja que no Velho Testamento, o homem mais rico até hoje da terra foi Salomão.
Salomão era rico de dinheiro e rico de sabedoria. Por quê? Quando Salomão teve a oportunidade de fazer o pedido a Deus, ele pediu o quê? Ele pediu dinheiro? Não, ele pediu sabedoria. E Deus deu a sabedoria e deu as outras coisas materiais. E deu em mudança. Então a mensagem de hoje é: não é proibido, não é pecado ninguém trabalhar, conseguir suas coisas, se ficar rico de bens, de dinheiro, não é pecado. O pecado é a avareza. O que Jesus fala aqui é não ajudar os pobres. Quantas pessoas que às vezes têm condições boas e não têm a humildade, a caridade de ajudar um doente, um que está faminto, que está passando necessidades, que está sem uma camisa, sem um cobertor. Falo isso em maneiras gerais. Quantos de nós queríamos ajudar e às vezes não temos condições financeiras, e os que têm, que receberam tanto, colocaram o dinheiro em primeiro lugar. O que Jesus fala aqui não é que a gente esteja pecando em ter o dinheiro. O que ele fala aqui é onde você coloca o dinheiro, em que lugar você coloca o dinheiro. É antes das coisas de Deus? O dinheiro é o seu Deus? Os bens materiais são mais importantes que as coisas do alto? Esse é o questionamento de Jesus. Veja o que ele diz aqui. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso. Os discípulos ficaram perguntando uns aos outros: quem pode ser salvo então? Minha gente, se a gente tiver caridade, humildade, tanto em questões materiais como também em questões espirituais, em misericórdia, em perdão, em bondade, tudo isso são coisas que a gente pode doar, são dons que nós recebemos. Às vezes uma boa palavra, um sorriso, um bom dia, um abraço, um aperto de mão, um bom conselho. As pessoas precisam ser valorizadas, as pessoas precisam ser amadas. O Evangelho de Deus diz que amais uns aos outros. Então como é que a gente pode amar? É só dando dinheiro? Tem outras formas de doar, tem outras formas de evangelizar. O jovem ficou triste porque ele era apegado ao dinheiro. Ele ficou triste e foi embora. Se ele tivesse Deus em primeiro lugar, ele teria aceitado a proposta de Jesus. Ele não pediu a ele de cara nada. Ele que insistiu. E quantas vezes a gente insiste mais com Deus, a gente quer, e Deus manda as provações, manda os necessitados até nossas portas, e a gente de repente diz não. A gente quer servir, a gente quer ser mais próximo de Deus, mas quando vem o propósito de Deus, nós nos afastamos. Somos igual a esse jovem. Temos medo de perder as coisas do mundo, porque esse jovem aqui, ele estava agarrado às coisas do mundo. Ele não estava em primeiro lugar nos planos das coisas de Deus. Somos nós também às vezes. Nós preferimos as coisas do mundo que as coisas de Deus. Hoje nós vivemos numa época em que nada é pecado, tudo pode, tudo é permitido. E não é assim que a lei de Deus diz. Nós temos que honrar os seus mandamentos. Minha gente, viver só para o dinheiro, isso é uma vida para o mundo. Quantas pessoas deixam de frequentar a Santa Missa, de frequentar uma novena na casa do vizinho, de frequentar uma procissão, de estar presente nas datas fortes da Igreja Católica por causa do dinheiro. E quando a gente vai, quando Deus nos chama, a gente não leva nada. É interessante a gente refletir sobre isso. Temos que ter tempo para tudo. Eu acho que tempo é uma questão de prioridade. Se você prioriza uma coisa, você vai ter tempo. Sempre vai ter tempo. Mas se eu não priorizo, nunca vou ter tempo. Então, o Evangelho de hoje, ele é muito rico. Esse Evangelho daria para a gente passar 24 horas ou 24 dias analisando cada trecho dele, debatendo cada frase, cada palavra. Infelizmente a gente não dispõe disso tudo, né? Jesus diz aqui: por que me chama de bom? Só Deus é bom. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que nós somos pecadores.
que nós somos filhos maus, que nós ainda não atingimos a santidade desejada por Jesus. Porque nós somos filhos batizados no fogo, no Espírito Santo. Nós nascemos para ser santos, mas muitas vezes a gente recusa a santidade. E Jesus disse: só Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Ele nos trata como filho, não como escravos. Ele trata você, a mim, como filho amado. Nós é que às vezes deixamos se distanciar de Deus por o nosso pecado, nossa falta de amor. Mas esse evangelho de hoje é para você refletir hoje na sua segunda-feira, com sua esposa, seu esposo, seu filho, seu vizinho, seu colega de trabalho. É assim que a gente constrói o reino de Deus. Agradecer a você por mais esse momento de nós estarmos juntos. Dizer a vocês que deixem o like, coloquem um comentário, nos ajuda aí no canal. E leia esse evangelho, reflita cada palavra de ensinamento, de riqueza. Isso vai nos engrandecer como cristão. Um dia abençoado, uma boa semana. Que Deus te abençoe.